Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim. A Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Sábado, 28 de janeiro de 2017, começando um novo programa aqui na nossa Rádio Mundo Brasil. E nós estamos recebendo aqui na Rádio Mundo Brasil o Beto Dalpogetto e a Renata Dalpogetto. Renata, conta um pouco pra gente sobre o que vocês vão abordar, o que as pessoas podem esperar aqui do Nós e o Universo. A intenção do programa, Heron, é levar aos amigos internautas assuntos ligados a todas as religiões, né? Como o catolicismo, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, né? Candomblé, Umbanda. Mas o pessoal não precisa se preocupar que a gente não vai catequizar ninguém. A ideia aqui, na verdade, é trabalhar os temas de uma forma um pouco mais científica, né? Sob um olhar um pouco mais frio, mas no bom sentido, com a única intenção de aclarar pontos que hoje interferem demais na vida do homem, né? Então, como com a ciência, né? Sim, a ciência vai ser o nosso instrumento, né? Através do qual a gente vai conseguir destrinchar esses mistérios e curiosidades que envolvem todas as religiões do planeta. Bom, Heron, então você já sabe, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, que no programa de estreia do Nós e o Universo, hoje, a gente começa falando sobre o catolicismo. Igreja Católica, que tem coisas e histórias para a gente falar. O assunto é extremamente amplo, longo, mas a gente vai tentar abordar os principais aspectos e principalmente a relação da Igreja Católica com o homem, com o ser humano. E eu começo com uma notícia no mínimo intrigante. É a Tata que vai ler a notícia pra gente. E eu gostaria que os nossos internautas prestassem um pouquinho de atenção agora. Vai lá, Tata. Segundo o historiador e pesquisador americano Joseph Atwill, Jesus não existiu e o cristianismo tem sido uma catástrofe. Ele disse que o cristianismo foi inventado durante o Império Romano para controlar as massas e até hoje só causou danos à sociedade, tá? Esse artigo é de 2013, mas está acessível na internet. Até hoje, e já fizeram até documentários a respeito disso, Heron. A gente resolveu iniciar a nossa conversa de hoje com esse artigo, porque o Joseph não é qualquer cara, né? E eu acho interessante, não que eu concorde com ele, mas na realidade ele chama a atenção para um fato histórico muito importante. Tata, você tem as credenciais do Joseph aí, não tem? Tem. Ele é um historiador e tem mais alguma coisa. Sim, ele na realidade ele deu uma entrevista exclusiva Foi no início Terra, né? Ele deu uma entrevista exclusiva ao Portal Terra, isso. Joia. E ele estava, na verdade, começando uma palestra sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: acho que o cristianismo tem sido uma catástrofe. Se você olhar na história, ele criou a Idade das Trevas, as Cruzadas foram uma desgraça absoluta e a Inquisição também foi uma abominação moral. Se você observar o século XX, as nações cristãs massacraram umas às outras, com mais de 120 milhões de pessoas morrendo em guerras. Acredito que as pessoas não deveriam ter medo de um mundo sem cristianismo, fazendo o papel de uma força moral maior, porque observando eventos anteriores, o cristianismo não foi bem sucedido no passado. Perfeito. Mas a gente há de entender aqui que o cristianismo do qual ele fala é da igreja do ponto de vista institucional já criada e administrada pelo homem, né?
pelos papas e tudo mais. A gente não pode, em hipótese nenhuma, misturar com a ideia de catolicismo, a ideia do cristianismo pregada por Jesus por ocasião da sua passagem por aqui. E é fato, a gente às vezes pergunta para as pessoas assim, quando a gente cita essa situação colocada pelo Joseph, que Jesus Cristo teria sido uma mentira inventada pelos romanos, a gente vira para as pessoas e fala assim: você sente que Jesus não existiu no seu coração? Você sente que de repente essa pessoa, essa figura nunca existiu? Eu acho que por mais ateu que a pessoa possa ser, não é? E pelo que a gente acompanha, né? Desde que a gente nasceu, desde que o mundo é mundo, né? Para o ser humano de modo geral, é difícil você dizer ou afirmar que Jesus não existiu. É meio complicado. Né? É meio complicado. Tá certo, Heron, que nós já fomos assim criados dentro dessa cultura cristã, né? Então acreditando em Jesus desde pequenininhos, presépio, enfim, aquela coisa toda. Mas o fato é que a arqueologia, que é uma ciência conhecida, vem provando pouco a pouco a história escrita, impressa na Bíblia, provando a existência de Jesus. Então, pera um pouquinho, já não é mais esse caso. Agora, quanto à história da humanidade ter outros Jesuses, não sei nem se é esse o plural de Jesus, o termo, mas que se não for me perdoem aí, é um fato também. Por exemplo, tivemos vários Budas. Sim. E Buda foi uma figura também emblemática e com um peso cultural, religioso, pragmático, filosófico imenso sobre as civilizações do Oriente. Né? No nosso Ocidente, Jesus é a figura mais pragmática, mais significativa. E, de fato, como eu disse agora há pouco, a ciência vem provando que ele realmente caminhou pela Terra. Agora, claro que dentro das nossas pesquisas, Heron, a gente percebeu e conseguiu constatar, juntando arqueologia com algumas outras coisas, que Jesus era uma pessoa comum. Era um homem como eu, você, enfim. Mas é lógico que num dado momento da existência dele, ele percebe que ele veio com uma espécie de propósito, sabe? Sim. Eu não quero... Todos nós viemos com algum propósito, mas o dele era um propósito diferenciado. O dele era um propósito mais bravo um pouco, né? Uma coisa mais audaciosa. E ele realmente abraçou a causa e lá teve sua história, como todo mundo aí já sabe, não quero ficar repetindo aqui. Então eu acho que, nesse sentido, a gente tem que separar a Igreja Católica imaginada e iniciada por Jesus da Igreja Católica que surgiu cerca de 75 anos depois da crucificação de Jesus. A igreja começou a se fortalecer, se formar como uma instituição, e aí a partir daí a coisa começou a desandar, ou andou e desandou logo em seguida. Sim, tomou outros rumos. Tomou outros rumos, dizer, né? Então, claro, todo mundo aproveitou. Não, eu fui amigo de Jesus, bicho, o que você acha? Eu fui discípulo do cara. Aí veio aquele que é o filho do discípulo. Fala, não, meu tataravô andou com Jesus e, portanto, eu tenho autoridade para dizer e para falar. E aí você imagina esses caras à frente de organizações, de grupos de pessoas que buscavam nesse parentesco com Jesus as informações e as coisas que lhe faziam... Eu tô rindo aqui do que você está falando do parentesco. Até hoje tem os que usam parentes, em nome os parentes de Jesus. Ué... Tem. Não tem, em nome de Jesus eu falo, eu decreto. Tem o cara da toalhinha, tem o cara do travesseirinho. Então, até hoje tem esses herdeiros aí, que, claro, vai de cada um acreditar ou não, né? Então, por isso que eu tô achando até engraçado isso que você tá falando. Pensar, se você levar o pé da letra, tem um monte de parente de Jesus hoje que usa esse parentesco aí, com certeza, a favor dele. Né? Pois é. Agora, como é que a gente faz uma igreja crescer tanto? Uma ideia, né? A igreja cristã crescer tanto? Num planeta como o nosso, com tanta diversidade geográfica, com tanta diversidade etnológica. Sim. É simples. Sim. A carência humana. Né? A carência humana leva a pessoa a acreditar, às vezes, nas coisas mais absurdas possíveis. Sim. Esse é um outro elemento extremamente perigoso e que é manipulado por aqueles que estão à frente das igrejas de um modo geral. Eu não estou falando mais só da católica aqui. A igreja A ou B, né? Sim, não é A ou B, mas todo homem à frente dela sabe que essa
necessidade, a carência humana, ela é o ponto fraco e, ao mesmo tempo, a alavanca que vai fazer com que ele possa movimentar as grandes massas. Sim. Então, por isso, da ideia desse programa, da gente poder discutir abertamente e sem a preocupação, né, Heron, de fustigar um, outro. Sim. Não. A ideia aqui é o objetivo, é sob um olhar mais científico, mais tranquilo, tá certo? Colocar em debate o que está errado, tudo bem, o que está certo, de repente, né? A gente promove mais e o que está errado a gente tenta melhorar ou sugere mudanças ou melhorias. E é mais ou menos essa a ideia aí, né, dona Renata? Sim. E não a manipulação, né? Como muitos só fazem por aí. Aproveitando, já que você falou da ideia do programa, e bem aqui no começo do bloco, não estamos ainda nem no final, tá fácil aí o WhatsApp, os e-mails, as formas de contato para as pessoas que já estão aqui começando, ouvindo a gente, se quiserem mandar mensagem. O programa, como a gente já falou aqui no começo, é gravado, mas eles estão online agora no WhatsApp, com os e-mails também, o Beto e a Renata e também a Bia, para responder qualquer dúvida que você tenha, inclusive para deixar questões já para o próximo programa da semana que vem, no dia 4 de fevereiro. Se não me engano, vou até consultar aqui o nosso, se não me engano, folhinha, cadê a folhinha? O nosso calendário, dia 4 de fevereiro, próximo programa. Lembrando, mais uma vez, esse programa está indo ao ar hoje, dia 28, e vai ser reprisado toda quinta-feira, das 8 às 10 da manhã, aqui na Rádio Mundo Brasil. Tá bom? Vamos lá, então, as formas de contato. Os WhatsApp é 11 98986 6275. Tem também o 11 99424 2742. Tem o fixo, né? É o 11 3562 1685. O site também, pode ser por site, editoradosfrades, tudo junto.com.br. E e-mail também, né? contato@fradesbook.com.br. Tem também o site da Fradesbook, fradesbook.com.br. Tem gente que dessa altura tá imaginando assim, poxa, o site dos caras tem frade, frei, né? E os caras estão metendo o sabugo na Igreja Católica. Não é isso não, gente. Hoje é católica, né? Na próxima, prepare-se, teremos outra. Não é esse o objetivo. Não é esse o mas objetivo. Sim, ajudar, informar, esclarecer. Claro, esclarecer. E seguindo então na linha do raciocínio desse primeiro, voltando a essa pessoa que abordou, que falou aí do cristianismo, o Joseph. Tem mais alguma informação sobre esse comentário que ele fez nessa palestra, Renata? Ele diz o seguinte: apesar de tocar em um assunto polêmico como religião, ele ainda revelou que não se intimida com as críticas ao seu trabalho. Ele diz: o que fiz foi colocar 2 livros, né? Como é que fala? A Guerra Judaica, escrito no século I, e o Novo Testamento. Esta análise pode ser feita por qualquer pessoa com senso comum. As evidências falam por si só. Ao comparar os textos, cada indivíduo pode tirar suas próprias conclusões. O Joseph, ele é praticante de budismo, acrescentou que não acredita nem desacredita em Deus e que seu intuito é fazer com que as pessoas tenham suas experiências baseadas na verdade. Olha, a gente olhando por esse lado, né, Heron, o Joseph não está tão errado assim, não. Ele só está questionando e está ajudando as pessoas a buscarem a verdade. Sim. Tá certo? Sim. Então é aquela coisa. Eu acredito que ele deva estar questionando a forma como foi escrita, por exemplo, a Bíblia, sim, né, o Corão. Você está falando isso, eu ia tocar, não querendo te interromper, mas já interrompendo. Eu já ouvi, e não foi uma pessoa, mas sim várias. Como é que eu vou acreditar na Bíblia se foi o homem que escreveu? Perfeito. Exatamente. A gente mesmo fala isso para as pessoas. Como é que eu vou acreditar? O homem pode escrever o que quiser em qualquer papel. Eu vou acreditar na Bíblia para quê? E aí? Como é que fica? Sim. E isso que ele está falando aí também agora. Pois é. Exatamente. Não é umas coisas que você pensa, que você questiona, mas... E é aquilo também, né? Você acredita se você quiser, só que tem muitas coisas que estão escritas lá, que acontecem, que aconteceram, que por mais que você não queira, né, vão acabar acontecendo, né, de um jeito ou de outro, com mensagem subliminar ou não. O espiritismo diz que isso sim, outra religião diz que isso não, mas
Você entendeu por que a ciência é importante, né? Não é? Porque ela vem para comprovar as coisas que estão na Sim, na Bíblia. exatamente isso. E a Bíblia, eu não sei se você sabe dessa parte da história, você já ouviu falar em textos apócrifos? A palavra apócrifos já, mas Textos que apócrifos quer dizer exatamente... são textos que foram deixados fora da Bíblia. Então, tem o Evangelho de Maria Madalena, aquela, entendeu? Ficou de fora. Tem textos aí também de mais uns 2 apóstolos que acabaram não sendo incluídos. E é interessante a gente lembrar que essa manipulação na verdade, assim, os caras atuaram como editores da Bíblia, tá? Quem foram esses caras? A partir de Constantino, que foi um imperador romano, cuja mãe era fissurada, para não falar outra coisa, em Jesus Cristo, e foi ela que, inclusive, que empreendeu aí várias buscas pela cruz de Jesus, né? Depois a gente até fala melhor sobre isso, mas, enfim, Constantino, quando legalizou, falou assim, olha, a partir de hoje, aqui no Império Romano, a religião oficial é o catolicismo. Pronto, todo mundo tinha que se converter. E a partir dali, então, o que os caras fizeram? Começaram a manipular o Evangelho, né? Tirar texto e pôr texto, para formar um documento que não contradissesse os preceitos e também, obviamente, as intenções do imperador romano. Editaram literalmente a Bíblia. Então, esses apócrifos que você disse, eles ficaram de fora por causa disso, dessa edição. Exatamente. Aí, eles, de repente, alguma coisa... Deram coisas que não valiam a pena. Não, se colocar aqui, vai... Não. Mesmo? Tira. Não, vou pôr esse aqui, põe aquele ali. Houve um remeleixo geral ali para se formar uma nova Não Bíblia. querendo misturar uma coisa com a outra, mas esses apócrifos têm a ver com os hipócritas da política? Bom, se depender de manipulação, sim, né? Porque não é, os caras você mexem, fazem, é verdade. Pô, os caras estão ali manipulando tudo, mexendo em tudo a favor deles. E esses como é que é? Apócrifos. Eles eram diferentes do que o pessoal queria. É verdade. Normalmente, né? E a gente tem, graças a Deus, a gente tem a imprensa moderna que faz o contraponto desses caras, porque se não fosse a imprensa, olha, muita coisa ainda estava embaixo da lama ali, escondidinho, bonitinho. Entendi. Mas aí a pergunta que fica, eles foram realmente excluídos da Bíblia porque eles eram contra o sistema, vamos dizer assim, da época, ou porque o que eles diziam era verdade e de repente... Eu vou te dar um exemplo prático, né? Você sabia que Jesus tinha mais irmãos? Então, foi provado que Jesus tinha mais irmãos. Você sabia que Jesus teve um caso amoroso? Não. Está nos apócrifos. Sim. Conta aí, com quem foi? Dizem que Maria Madalena era muito próxima a Jesus Cristo. Mesmo? Muito próxima. Inclusive, foi logo após a crucificação, foi ela que segurou a onda dos apóstolos lá e falou, minha gente, é isso aí, o mestre... Aí, de repente, né, conta-se que Jesus teria aparecido entre os apóstolos e Maria Madalena estava junto. Estava junto com os apóstolos quando ele apareceu para eles. E ela falou, tá vendo? Agora o nosso trabalho é levar a mensagem do mestre adiante. Então ela teria sido, desculpa, a primeira viga mestra da igreja de Jesus. Vamos até separar uma coisa da outra. Né? Então ela realmente é tida hoje pelos especialistas como uma das principais figuras da igreja de Jesus Cristo. Que coisa. É mole? Aí você fala que Jesus teve um caso, a pergunta já está ali, mas e aí? Ele não teve filho, não teve nada, foi só... É que acabaram mão, endeusando, né? Vamos falar assim, Jesus, nada? né? Ó, Jesus era um homem comum. Sim, eu falei isso Não é? agora. Então, é isso que eu estou perguntando. Se ele era um homem comum, com 30 e poucos anos aí, Sim, 33, sim. quando ele Foi faleceu. crucificado. 33. Poxa, nunca namorou, nunca casou? Então, Você você fica meio assim. O que a história diz, Mas, né? então, olha que interessante. Para a Igreja Católica, ou pelo menos naquela fase em que o pessoal fez aquela edição da Bíblia, era interessante colocar a mãe de Jesus como virgem absoluta e ele como um cara casto. Realmente que também nunca tivesse puro, tido né? qualquer outro tipo de contato com qualquer outro tipo de ser humano. Mas não. Na realidade, esses textos que foram extraídos, foram tirados, censurados, eles dão conta de um Jesus mais
mais homem. Sim, mais normal, parecido com a gente mesmo, como inclusive. todo homem. Né? E teve realmente era muito próximo a Maria Madalena. Não sei se tiveram filhos. Há uma dúvida muito grande em relação não tem a isso. Não tem nada cientificamente registrado sobre isso. Esses textos apócrifos, eles foram encontrados. Que coisa! E na medida que foram encontrados, obviamente, a ciência autenticou esses documentos, ou seja, através do papel, da escrita e de alguns detalhes na forma como foi redigido o texto, eles conseguiram datar e precisar que eram da época em que os testamentos estavam sendo escritos para a formulação da Bíblia. Então, se não está na Bíblia é porque foram deixados de fora. E por que teriam sido deixados de fora? Justamente por causa de informações como essa. Jesus era um homem comum, tinha até uma companheira, né? Mas fez tudo o que fez. Mas achavam que era importante deixar Jesus endeusado, como a Renata falou agora há pouco, né? Endeusado, Maria também endeusada, para que fossem admirados como divindades. Entendi. Pronto. Que é o que realmente acabou acontecendo. Virou isso. Acontecendo. Por exemplo, os milagres que tanto se falam, né? O que é um milagre? Nada mais é do que acreditar. Por exemplo, Jesus fala, o milagre quem faz? É a própria pessoa. Se a pessoa tem fé, se a pessoa acredita. O que é a fé? Acreditar naquilo que não se vê. Então, quem que realiza o milagre é Jesus? Claro que não. É a própria pessoa, é o próprio ser humano. Quando você confia, quando você acredita, acontece. Sim. Né? Mas, infelizmente, o homem se utiliza disso para manipular as massas. É verdade, né? É verdade. Nós estamos no final desse primeiro bloco. Vamos repetir. Você quer concluir mais sobre esse assunto? Não. Se não der pra gente falar hoje, não sei como vão ser os próximos blocos, mas se não der pra gente falar hoje, a gente fala no outro dia sobre o Santo Sudário, né, do dia 4. Sim. O Santo Sudário, tem gente perguntando se é de verdade, se é verdadeiro ou não. E isso tem a ver com o que a gente estava falando sobre Jesus. Heron, é contigo agora. E pode, inclusive, perguntar no próximo programa, né? Sobre essa coisa que eu não sabia da história de Jesus aí, o Jesus homem. Rapaz. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Daí você você vê 1,80m. Como eu, com 53 anos, não sou um estudioso da Bíblia, não tenho o mesmo conhecimento, claro, que vocês têm de pesquisa, mas que muita gente, com certeza, até muito mais velha do que eu, muita gente que até morreu sem saber dessa vida normal e comum de Jesus. E que não desmerece em nada. Não. O legado de Jesus. Não tá aqui ninguém falando mal de Jesus, né? Mas é uma história que, porque ele seria um homem, não seria um homem como todos os outros, que teria direito a ter uma mulher, a ter filho, a ter uma família mesmo, né? O celibato dos padres católicos tem a ver com isso. E você vê que não dá muito certo, né? Sabe, tem aqueles que aguentam firme, tá tudo certo, mas são homens, pelo amor de Deus, são seres humanos, eles têm necessidades fisiológicas, biológicas, têm hormônios correndo pelo corpo, é difícil se comportar como uma divindade, não tem como. E Jesus era um homem comum, minha gente, não era... Enfim, mas isso a gente vai discutindo depois, né, Heron? Nos próximos programas, né? Porque o assunto é longo. Vamos repetir então os e-mails e o WhatsApp para o pessoal entrar em contato agora. Inclusive, nós estamos com um programa gravado nesse dia 28, estreia aqui do Nós Universo, aqui na nossa Rádio Mundo Brasil. Mas o Beto, a Renata, a Bia, toda a equipe da Editora dos Frades de plantão para atender você e responder aí as suas questões. Vamos lá, pelo WhatsApp 11 98986 6275, o outro 11 99424 2742, ou por e-mail contato@fradesbook tudojunto.com.br. E também tem o nosso site editoradosfrades.com.br e fradesbook.com.br. Nós estamos então aqui na Rádio Mundo Brasil com Nós e o Universo, o novo programa estreando hoje aqui sábado, dia 28 de janeiro. Já a gente volta com mais um assunto com certeza interessante para você. Até já. Nós e o Universo, o novo programa na sua Rádio Mundo Brasil, falando sobre as religiões, a ciência e sua relação com o homem. Nós e o Universo, a apresentação dos pesquisadores Renata e Luiz Roberto Dalpogetto.